Fala galera, mais um papo descontraído na área. Vocês perceberam, estamos num cenário novo. Mas antes de nós falarmos sobre esse cenário novo, eu quero agradecer ao Benes, né, ao Flávio, ao Juninho, ao Fábio, ao seu Benes, que acreditou na gente, não é? Fala aí. Exatamente, né? Agradeceu principalmente também a LTW por essa oportunidade, né, de estar com a gente, né, acreditando no projeto, né? Se a E gente tá aqui agradecendo hoje também o também. Benes, o Fábio, o Flávio, o Juninho. Obrigado, galera, por até hoje, né? Exatamente, Né? estavam com a gente desde o começo. E e se são hoje a amigos gente tá nossos, aqui, né? Inclusive, tá né? porque Independente eles de acreditaram. negócio, são amigos nossos, né? Quer ver o nosso crescimento. Exatamente. Né? E também ao Rodrigo, que daqui a pouco nós já vamos fazer Quem é o Rodrigo? entrevistar. Quem é o Rodrigo? Rodrigo de Paula, né, Rodrigo de mano? Paula, Você tá ligado, né? Você não é Mas parente queremos... do Netinho de Paula, não, é, Rodrigo? Vivi minha infância inteira com essa pergunta, pessoal. Você é prima, como é sobrinho do Netinho de Paulo? Não, não sou. Infelizmente não, poderia. Mas tem o sobrenome, dá pra dar uma brincadinha, né? Não Verdade. dá, não? Dá, pô. Então, queremos agradecer aí, porque ele tá aqui com a gente também. Rodrigo, obrigado. Já era pra ele ter participado com a gente há muito tempo, né, Rodrigo? Só que com esse cara, que é incrível, sempre tá trabalhando, sempre fazendo um monte de coisa, o horário dele é difícil, né? Claro, Aí ele cara marca, ocupado, só que... né, o cara é ocupado, o cara é... empreendedor, né? Hoje O cara vocês é um vão homem dos conhecer quem é o negócios. Rodrigo. Fala aí, hoje vão conhecer esse Rodrigo Quem é essa fera aí? que é demais. Então, Vamos lá. pra gente começar, Rodrigo, se apresenta, quem é Rodrigo, como que você começou, conta um pouco da sua infância pra nós, pro pessoal que já te conhece e quer saber mais sobre você. Bom, então meu nome é Rodrigo, muito bom estar aqui. Desculpa aí, né? Há tanto tempo tentando marcar pra gente conversar e ter esse tempo de qualidade aqui. Mas, como vocês falaram, o meu trabalho ele é muito imprevisível. Como eu trabalho com audiovisual, eu já vou explicar isso de forma mais abrangente. As minhas datas elas são imprevisíveis. Eu não consigo fazer planejamentos a longo prazo, sabe? Porque 2, 3 vezes a gente marcou, Sim, né? exato. Aí eu tive que desmarcar porque fechou algum evento, fechou alguma produção de última hora. Então, quem está acostumado a trabalhar já nessa área do audiovisual, seja produção, direção de arte, maquinário, eletricista, sabe o que eu estou falando? Realmente é muito, muito difícil. Imprevisível demais. Você conseguir marcar agendas tipo com um mês, semanas de antecedência. não É bem consegue, complicado, é bem complicado. Mas, bom, sou o Rodrigo, nasci em São Caetano do Sul, sou natural do Grande ABC, sou apaixonado por esse lugar. Sério? Nasci lá, depois, desde os 4 anos, moro em Santo André, então já estou aqui com meus 33 anos, muito tempo morando nessa cidade, amo esse lugar, faz parte da minha história, faz parte da minha cultura, faz parte, enfim, de tudo que essa cidade me formou, sabe, na vida, assim, no dia a dia. Então, na minha infância, fui um menino que minha mãe me deu liberdade, e naquela época ainda era possível ainda você sair da escola, Exato. você ia de manhã para a escola, à tarde eu ficava na rua, brincando. jogando Exato. bola, soltando pipa, morava perto do CEAR Vila Floresta, que é em Santo André, conhece, que é um lugar onde a gente passou nossa infância lá, nas quadras, enfim, mas vivi então essa infância na rua, brincando, fazendo amigos, né, no dia a dia ali, andando de bike, enfim, foi uma infância muito divertida, sabe? Eu vejo a minha filha hoje, que está com seus 3 anos agora, não vai poder repetir isso que a gente, né, vivenciou na nossa infância, infelizmente. Mas uma vida muito comum, sabe? Então, estudei em 2 escolas, praticamente, no ensino... Foi expulso alguma vez? Não, nunca fui. Mas por que 2 escolas, Porque Rodrigo? se foi em duas escolas. Porque antigamente, não sei como está hoje, mas tem a escola como se chama? Escola... Tem ensino fundamental Você hoje, fez na verdade. técnico também? Ou Não fiz, não fiz. fez. Fez normal. Não, é normal. Mas antigamente eram 3 divisões. Era da primeira à 4ª série. Ah, legal. Depois a 5ª, a 8ª. o primário, o ginásio e depois e a o primeira e colegial. 3ª. Exatamente. Primário, Ginásio e colegial. colegial. Né? Exatamente. Bacana. É que isso aí é das antigas também. Não, estudioso, né, cara? Sou estudioso, entendeu? Mas tive uma vida muito comum, assim. Na minha infância, estudei nessas escolas. Eu não era o melhor dos alunos.
digo assim, super inteligente, tirava nota A em tudo. Aham. Era um aluno bem Era- regular. Mas era o do Colava, fundão. né? Era Bem o aluno regular. colava aquela coladinha, né? Dava Era uma do- Passa a cola aí. coladinha. Era do fundão também? Era do fundão, não queria ser visto, mas Caraca, era bem tímido, eu não falava tanto quanto eu falo hoje. era assim. introvertido. Então, não também. Não? Eu descobri que não e faz pouco tempo. É. Eu escutando um outro podcast do nosso querido Mano Brown e É. Mano Brown. que entrevistou a Thaís Araújo Aham. e o Lázaro Do Lázaro Ramos. Ramos. E ele falou algo que ali naquele momento me deu aquela. Virou a chave. Virou a chave, deu um insight, assim, porque realmente eu voltei pra minha infância e falei, mano, foi igual. A nossa timidez foi parecida. Ele falou, eu não era tímido. Eu nunca fui tímido, eu sempre fui extrovertido. Eu só tinha medo. Exato. Porque, pô, o menino preto, né, na infância, ele vive ali sempre subjugado o tempo Sim, todo. exatamente. Então, se qualquer coisa que fala vira piada, Exatamente. é o neguinho, é sei lá o quê e tudo É, mais. Tudo que o menino preto faz na escola, na sua infância, é julgado, né? tem um julgo e aquilo é potencializado. Exato. E quando o Então, branco faz, é engraçado. É engraçado, todo mundo dá engraçado. risada, mas o preto é burro. Então, a gente tem medo de falar. E aí eu comecei a lembrar da minha infância. Na hora que eu tava escutando o Lázaro Ramos falando isso, eu falei, caramba, isso conecta muito com a minha vida. Nossa, isso é forte. Eu tinha medo de levantar a mão, e eu tinha várias respostas, mas eu tinha medo. O medo Porque paralisado. se eu erro, eu não posso errar. O preto não pode errar. É isso aí. O preto tem que viver 100% no melhor limite de tudo, sabe? A gente não pode ser Verdade. regular em nada. Tudo que a gente faz, a gente realmente precisa apresentar ali uma potência muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque aí, enfim, eu acho que a história nos trouxe para esse lugar, sabe? Infelizmente é cultural, né, Rodrigo? É cultural. Do país, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também, igual ele falou. Eu falei uma vez, eu passei por isso também, né? Nós negros, cara, na escola mesmo, cara, pra namorar, era muito mais difícil, né, cara? Porque o preto pra televisão, principalmente pra mídia, era pra fazer piada, cara. Né? Não via Sempre. como galã. Quem diria, igual você falou, o Lázaro, Sim, entrar numa televisão e fazer um papel principal, sim, né? Na nossa infância ou adolescência não tinha isso, né, cara? não tinha. Né? Eu acho que na sua também você passou por essa situação, né? De ficar com a vassoura lá nas festinhas lá, a menina não queria dançar, pô. né? Entendeu? Porque Nossa, na dança da vassourinha lá pra... não, tinha que porque chegar na- Nossa, é porque assim, verdade. as pessoas o padrão de beleza era o padrão europeu, né, cara? Exatamente, Né? exatamente. É bizarro você pensar no Brasil que mais de 50% da população é negra, mas a gente vive Ainda. dentro dessa cultura racista, né, que é estrutural mesmo, enfim. Mas só que é muito interessante, a gente pode falar depois sobre isso, não sei qual que vai ser a condução dessa história toda. Fique à vontade. Mas eu fui me conectar com essa realidade depois de muito velho, assim, sabe? Agora, eu tô com 33, eu tive um impacto parece que a minha mente abriu, meus Sim. olhos começaram a enxergar faz 2 anos no máximo. Certo. É como se eu tivesse uma vida toda ignorado a minha própria cultura. Porque você cresce numa sociedade que ela tem em sua estrutura o racismo muito bem construído, e agora a gente está desconstruindo Sim. isso, que é importante desconstruir. Sim, exato. Tem que falar que um monte de coisa não é normal, a gente precisa conversar sobre Exato. isso, sabe? Exato. E aí, a sociedade, a gente cresce sendo manipulado o tempo todo, sabe? Isso qualquer ser humano na Terra. Já vão nos colocando dentro dos encaixes da sociedade pra gente ir crescendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a faculdade, senão sei lá o quê, tem que Exato. fazer isso, senão sei lá o quê. Então você vai se encaixando dentro de um padrão, sabe? Esse padrão estava muito bem construído. E um dos padrões que estava construído não existe racismo no Brasil. A gente Eu falei cresceu. muito disso, viu, cara? De verdade. pô. Eu vou falar, eu falei muito disso. É. Mas de uns tempos pra cá dá pra perceber que eu tava totalmente errado. Mas é por quê? Porque essa estrutura racista, ela camuflou muito bem. Sim.
Mas, pô... Mas quem é negro sabe, né? Mas, Mas é quem que a sabe? mídia agora Quem é tá... preto sabe. Exato. Quem é preto sabe. Mas é porque agora, com redes sociais, acho que ela tá sendo mais vista, né? Antigamente Sim. não tinha... Não tinha voz, né? Não tinha, Não tinha exatamente. voz. O negro não tinha voz pra nada, cara. E Entendeu? hoje, com as redes sociais, tá conseguindo mostrar mais. O que você tá falando é pura verdade. Então... É, E é isso, eu acho que agora a gente está desconstruindo, é importante que a gente desconstrua essa ideia, é importante que a gente... as nossas gerações, elas já estão brigando e lutando muito, e elas talvez nem vão viver esse mundo melhor, talvez, sabe? Sim. Eu tô abrindo espaço para minha filha de 3 anos, certo. sabe? Eu tô abrindo espaço para ela, para que ela Exato. possa viver em um mundo onde a voz dela como mulher seja potente e a voz dela como uma mulher preta seja potente. E eu espero que ela não tenha que fazer como a gente faz, né? Sim. Tipo, trabalhar 2 vezes mais Pra ser reconhecido. para ser reconhecido, Pra ser reconhecido. para fazer algo de importante na nossa história. Até hoje, as pessoas olham para mim e falam, tá, mas a empresa é só sua? Mas será que se fosse um branco no meu lugar perguntariam isso? Nossa. Então, é as coisas que acontecem no dia a dia, é o racismo ainda Impregnado. implícito, que ninguém percebe, mas ele está em todos os lugares. Então, hoje, sei lá, depois de 30 anos fui trançar meu cabelo, fui fazer alguma coisa aqui, porque eu entendi a importância da gente estar nesse lugar de resistência, sabe? E sendo aquilo que nós somos. Eu não quero ter um padrão de branco para ser reconhecido pelas pessoas. Eu quero ser preto em todos os lugares que eu tô e ser reconhecido por aquilo que eu sou bom, por aquilo que eu faço com excelência Exatamente. e com o jeito que eu quero me vestir, sem ser julgado por isso. E aí eu não vou. E aí essa estrutura ela só é quebrada quando eu resisto, sabe? Quando eu resisto, quando eu continuo, quando eu permaneço nela. E aí as estruturas são quebradas e o mundo vai se acostumando, mesmo que igual abaixo, que é essa nova forma de viver nesse tempo, sabe? Então eu estou bem conectado com isso hoje. Aos 14 anos fui trabalhar, necessidade, trampar, de alguma forma ajudar em casa, também já ter uma grana minha para poder ir no McDonald's, ir no cinema, sabe? Exato. Fortalecer a estrutura da minha casa, familiar. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos, na rua da minha casa. O trabalho era grudado na casa da minha mãe, porque ali tinha um estúdio de fotografia do Honor, que é para mim um paizão. Eu vou levar esse nome, a voz dele, assim, por onde eu passar, porque ele realmente me ensinou a sonhar, sabe? Ele me ensinou a sonhar. É muito doido isso, sabe? Então você nunca trabalhou com outra coisa, sempre audiovisual. Sempre Desde audiovisual. menino. Eu fiz um bico, ajudei meu tio, entreguei marmitex antes disso, por 6 meses. E sabe aonde entregava marmitex? Aonde, cara? No melhor bairro de Santo André, aos 13 anos, que é o bairro Jardim. E sabe aonde é a nossa produtora hoje? É no bairro Jardim. É no mesmo Sensacional, hein? lugar. Que Isso demais. é muito incrível, isso é muito demais. incrível. Então isso foi aos 13 anos, fiquei lá por 6 meses ajudando. Realmente só para realmente estar ali em movimento, mas estudava, imagina, 13, 14 anos, então tinha que estudar Sim. e Trabalhar. trabalhar. E aí toda a minha parte do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ensino primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, foi essa vida de trabalho e estudo. Então assim, eu estudava das 7 às meio-dia, 1 hora entrava no job e 8 horas saía. E aí todo dia essa rotina desde os 14 anos, sabe? Eu agradeço muito o Honor porque ele realmente abriu as portas. Eu simplesmente sou... o filho dele é meu melhor amigo, então, que é o Thiago, que trabalha comigo até legal, hoje, cara. que está aqui Que é o hoje. seu braço direito. Que é, nossa, braço direito e esquerdo. É um cara super, tipo, de confiança, a gente é amigo, tem a mesma idade, então a gente realmente tem vivido já, sei lá, há 19, 20 anos E as ideias batem, né? trabalhando Isso é junto. importante, né? Não, as ideias batem porque a cultura é a mesma, o lugar é o Exato. mesmo, sabe? Exato. A gente tá vindo da mesma Mesmo lugar. estrutura, do Legal. mesmo lugar.
Então, pô, minha mãe ama o Thiago, minha família ama o Thiago, nós amamos a família dele, enfim, a gente vem construindo essa amizade há muito tempo e hoje ele tá lá, agora sim, nesse Aham, exato momento ele tá lá exato. trabalhando em um outro ambiente, que é de um dos braços da nossa empresa, e a gente tá aqui trocando ideia, Sim. e aí tem trabalhos que eu vou, ele não vai, mas a gente sempre tá nessa parceria. Então eu sou muito grato ao Honor, fotografia nunca foi um sonho, fotografia foi um encontro. Uau. A fotografia foi um encontro, sabe? Como se você fosse escolhido, Exato. sabe? É muito louco. Então, tem coisas que você simplesmente se depara e, com coisas que nem te pedem licença, sabe? Elas se apresentam. E aí a fotografia se apresentou para mim de uma forma muito natural. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Foi com Honor, trabalhando dos 14 aos 20 anos, que eu aprendi o que é contar história. E foi lá que eu aprendi a amar contar histórias. Então lá eu trabalhava montando álbuns, era assistente de fotografia. Foi lá que eu aprendi a fotografar casamento, fotografar ensaios. Foi lá que eu cresci profissionalmente, que eu construí toda a minha base da fotografia que eu tenho até hoje. Curso você não fez, então você foi aprendendo tudo na prática. Ou você Eu- chegou a fazer algum curso, Então, alguma eu coisa? nunca fui um fotógrafo de cursos, não. Certo. O Honor era professor de fotografia, ele Ah, foi meu grande professor. E aí, depois disso, o que eu fiz foi cursos de especializações em áreas bem Ok. específicas, assim. legal. Em áreas bem específicas. Top. E hoje se tornou esse cara fenômeno que todo mundo vê hoje e olha e fala, o Rodrigo é o cara, mano. A gente tá. Eu sou muito pé no chão, sabe? Aham, É, a gente tá construindo uma história, sabe? Uma história de forma uhum. honesta, trabalhando dia e noite. A gente realmente entende o propósito que foi colocado sobre essas empresas, sobre esse lugar. Mas eu não me distraio pensando hoje sobre o que é sucesso, o que é muito grande ou não. Eu estou muito focado. Sabe quando um técnico de futebol, eu vou falar muito de futebol hoje, que eu amo futebol, a gente pode falar sobre Ah, isso. é? E é São Paulino, né? São Paulino, São Ah, Paulino. garoto. Entendeu? Eu Aí tava sim, percebendo que o cara é inteligente, que Esse sabe cara, escolher o time, mas né, assim, mano? ainda bem que É ele não é, inteligente, né? mano. Tem um cara aí, meu, que participa do Papo dos Contos, Que eu nem tá vou te lá falar, atrás né, aí, meu? ó, atrás das Pelo câmeras. amor de Deus, né, o tal de que- Fabinho É o aí. quê? É Ele é corintiano? corintiano e ainda o É. time dele perdeu ontem, mas Eu tudo bem. vi, Fabinho, meu. Tá louco. Pro time do meu pai, pro Sofredor. Santos. Sofredor. é Corinthians sofredor, mas E continua. essa foi boa. O técnico de futebol, o Campeonato Brasileiro, tá a 10, 15 pontos à frente do segundo. A gente viveu isso ano passado, cara. Olha só, Exato. o Atlético Mineiro tava 10 pontos ou mais do Nossa, Flamengo. e São Paulo. Nossa, que O São Paulo ramelada, hein, também, meu? lembra? Com Então, mais de 7 pontos. Que foi? coisa ridícula. Cê Nem é me louco. fala, não, vamos falar. Ah, São vai, Paulo é uma não, parte corta, boa. Tá bom, vou falar do Aí, Atlético ó. Mineiro. Ô, meu vai. diretor, corta essa parte, por Fala do favor, Atlético tá? Mineiro, então. é que São Paulo tá... Não, São Paulo não é mais um bom exemplo por hora. O Atlético Mineiro estava a 10 pontos à frente. E sabe o que acontecia, mano? Quem estava atrás? O Flamengo. Flamengo. E aí, faltava 5 jogos. E os caras não acreditavam no Atlético Mineiro como campeão. Exato. Acreditavam que do nada o Flamengo ia fazer um Exato. milagre. Exato. Porque até o último jogo que não tinha mais chance, o povo tava achando que o Flamengo podia virar pra cima do Atlético Mineiro. Ah, cara. E eu lembro que o Cuca falava. Claro que otimista, eu acho que no seu lugar seguro, que é o lugar privado com os seus jogadores, ele tinha ali, até para trabalhar psicologicamente com o seu grupo, né? Vamos Isso. ganhar, Aham. é nosso e tal, mas na frente de todo mundo, Câmeras. É, os pontos ainda não nos Exato. fizeram vencedor. Estamos trabalhando com o pé no chão, treinando dia e noite. é isso aí. E Ele a falava gente muito vai disso. trabalhar até isso realmente se tornar realidade. Foco. Então, isso é o foco, exato. Eu quero trabalhar focado. Eu quero trabalhar focado porque esse mundo da arte, pô, da música, né, e tudo mais, sabe, cara? Isso aqui para virar um grande lugar, uma grande fantasia, sabe? O que é esse lugar fantasioso? Onde a gente realmente se sente e se acredita autossuficiente, bom demais. A arte ela não te dá espaço para se sentir o melhor. Eu costumo dizer algo para minha equipe
que enquanto a gente está conversando aqui, literalmente agora, nós três, o mundo da arte, ele está mudando. Atualizando. Ele está se atualizando agora. Ou seja, eu já estou atrasado. Então, eu acredito que sempre tem alguém melhor do que eu. E, e o meu foco não é em alguém que é melhor, ou alguém que não seja tão bom quanto. O meu foco é como é que a gente vai fazer esse lugar se tornar notável, como é que a gente vai fazer para que esse lugar seja verdadeiramente importante, como a gente vai fazer com que a nossa voz seja escutada. Eu quero saber o que nós temos para apresentar para o mundo, sabe? Eu vou Legal. preocupar com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos como valor para apresentar para que esse mundo melhore de alguma forma. Então, durante esse tempo a gente vai continuar estudando, vai continuar mudando, vai continuar Se melhorando, atualizando. para que a gente realmente seja sempre desafiado ser melhor, porque o mundo precisa ser melhor sempre. Uau. E o mundo não muda com opiniões, sabe, só com opiniões. O mundo muda com ideias. Ideias que são criadas, implantadas, porque são ideias que tornam os lugares, faz com que os lugares tenham uma cultura. São as ideias que formam Sim. isso, sabe? Uau. As Demais. opiniões, as reclamações, não. São tempos, sei lá, pra mim, são ideias, são boas ideias, talvez jogadas fora ali, Sim. mas boas ideias mudam o mundo, porque elas geram cultura. Então a gente está firme, pensando como é que as nossas boas ideias vai gerar uma boa cultura para que o mundo seja melhor. Aí as pessoas me perguntam, mas você acredita que dá para melhorar o mundo? Não. Eu acredito que dá para melhorar vários mundos. E eu espero que 2 mundos aqui hoje melhorem quando terminar essa É isso conversa, aí. sabe? Uau, demais. Então, Bom. a gente trabalha muito para isso, para que a experiência com a gente, com o nosso trabalho, mude alguns mundos, sabe? E vai mudando, de pouco em pouco. Sim. Mas a gente está, pelo menos, em movimento, acreditando que isso Pode ser mudado. pode ser melhor. Rodrigo, deixa eu te perguntar Exato. uma coisa aqui, cara. Qual que foi a sua experiência, cara, quando você prestou um serviço por uma grande marca, cara? Que isso já aconteceu, né? Você é um menino lá que veio lá da periferia, né, com poucos recursos, e chegou num momento da sua carreira que você falou, putz, hoje eu estou prestando serviço para essa grande marca, tal, para essa grande mídia. Né? Qual foi a sua experiência, a sua sensação em realizar isso daí? Eu vou contar em 4 etapas, até para que quem não me conhece entenda. Eu até ia te perguntar antes É, dessa pergunta. Que é uma pergunta como que muito você- boa, É. mas eu vou antecipar, talvez. Pode. Pode, Não, fica à vontade, pode, não. Por favor, fica à vontade. Que era uma curiosidade que eu tenho, né? Eu vou chegar nisso, que se conecta muito com o que eu acabei de falar, né? Aos 20 anos, eu tive uma ideia. Dos 14 aos 20 eu trabalhei só com casamento, e aos 20 anos eu falei para o meu antigo chefe, Honor, falei, Honor, a gente pode melhorar a as nossas metas de venda, o nosso trabalho. Os casais que a gente fotografou estão tendo filhos, e eles estão fazendo festas e a gente não está fotografando porque a gente não tem agenda para eles. Então, eu quero sair desse setor, dessa empresa, dessa coluna, que é de casamento, e começar a atender só festa infantil e famílias. Certo. E aí ele topou, ele curtiu, abrimos lá uma filial, Kids, da empresa, e por um ano isso deu muito certo. E depois de um ano ele falou, Rodrigo, é muita coisa para eu administrar, tal, eu tenho outros sonhos, outros projetos. Então, ou você continua na parte de casamento comigo, ou então você abre sua empresa e eu vou continuar te indicando. Mas não era muito fácil eu abrir uma empresa, porque eu não tinha recurso, acabou de falar. Sim. E aí eu falei, caraca, e agora? O que eu faço? Enfim, eu edito isso. Não dá nada, não. Não, é assim mesmo, cara. Nós tá aqui. É descontraído, é tranquilo. Não dá nada. Aí eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, bom, então eu vou fazer isso. Vai me ajudar? Ele falou, vou te ajudar. Então, beleza, vou sair. E aí eu saí dessa empresa com o iMac na época, que já era Lá no Lur você era CLT, ou não, era prestador? prestador de serviço. Aí eu saí com um iMac e com um contrato de uma festa infantil que a gente tinha acabado de fechar. Esse contrato eu lembro até hoje, era um contrato bom na época, era completão, álbum, ensaio, era um contrato de R$ 4.000 e um iMac. Esse era todo o recurso que eu tinha.
E aí eu comecei a trabalhar na sala da casa da minha mãe. Eu lembro até falando isso, mano, parece que foi ontem. Eu falei, mãe, eu vou ser empresário. Ela olhou pra mim, filho, vai trabalhar, vai mandar os currículos, vai trabalhar em um lugar sério, um emprego de verdade, Registrado, né? Eles chamam de registrado. pra garantir. Chegou a falar pra vocês? Falou, sabe por quê? Imagina uma mãe que, enfim. Você é filho único. Não, eu e mais dois, tem mais dois irmãos. Ela, na minha infância, aos 10, 11 anos, ela saiu, ela sacrificou, ela tinha um puta bom emprego na época, ela sacrificou o emprego, porque ela se separou do meu pai e tal, e viu que a gente estava meio que aleatório, segundo ela conta isso pra gente. Ela morria de medo que a gente, sei lá, fosse pra rua. Envolvesse coisa errada. Exatamente. Aí ela falou, eu vou cuidar dos meus filhos. Então, ela saiu de um trabalho que nos sustentava muito bem, sabe, até... E aí, ela sacrificou isso pra cuidar da gente, 100%. Então, e aí, claro... Abriu mão do sonho dela pra Abriu poder mão dos cuidar da sonhos família, delas, né? exatamente. Pode Sou se muito dizer. grato por isso. Porque realmente pô, fez toda a diferença ter minha mãe por perto, cuidando da gente. Cara, eu ia pras baladas, a gente dá risada disso até hoje. Tem uns amigos aqui, o Jé, que trabalha comigo, é um amigo desde os 5 anos. Que era o trio, assim, dos amigos. Eu, Thiago e Jefferson, sabe, na época. E aí a gente andava junto, Parceiro. parceiraço. Rua, fute, vôlei e tal. Trabalho. Bike, trampo, evento, shows, a gente fazia tudo junto. E aí, mas aí, mano, a gente não tinha grana nenhuma, cara. A gente ia, sei lá, pro centro de Santo André pra uma balada, a gente voltava a pé, ia a pé. Eu Nem lembro ônibus muito a gente disso. tinha, tá ligado? Antigamente era assim. Aí eu Era virava- maçã, voltava a pé. Viva Brasil. Nossa. Isso eu não colei, mas era forte. Era forte. Já falou que eu sei. Já hein? fui. Você vai ir, já, viu? Você já fui. foi. né? Deixa ele, não tira essa Bar da Ana. você Deixa deve ele ter continuar a também. história É ele o foco. E aí, quando eu virava a esquina da minha casa, tava lá quem? Minha mãe me esperando, cara. E aí já era zoeira entre nós três, assim, porque era uma certeza, a gente ia virar a esquina, minha mãe ia Nossa, estar mas no tava portão. E todo mundo morava na mesma rua, um ficava antes, O cara já vinha o chorando outro, de- o outro também era antes da minha casa, eu era sozinho, irmão, eu era o Nossa, último. Caramba. Aí chegava em casa, era praticamente, mano, uma policial, mãos pra cima, dá sua mão aqui, deixa eu cheirar pra ver se fumou alguma coisa, bafômetro, o negócio era pegado. Enfim, mas isso é como realmente a mãe Sim. tava ali cuidando e preocupada Proteção, com né? proteção, né? Então, sou muito grato a isso. Mas é isso, ela, pô, dos meus 11 aos meus 20 anos, ela não trabalhava mais, tentou uma loja de roupa, uma loja de venda de produtos domésticos, enfim, mas sempre aquela grana contada, mas fazendo o corre que podia. Foi pai e mãe, né, na nossa infância, foi pai e mãe. E aí, aos 20 anos, ela chega e fala, pô, filho, vai arrumar um emprego, né? Sim. Você não vai virar empresário. Eu falei, não, mas vai dar certo, não vai me Ficou vintão chamar. já. Vintão, cara, 19, 20 anos. 19, ó, 19 para 20. E aí, eu falei, não, vai dar certo. Resumindo aí essa parte dessa história pra gente não se prolongar muito. Nesse meio tempo acontece um fato muito importante na minha vida, que eu conheci Jesus, e isso transformou uma história, porque foi com Jesus que eu estabeleci várias estruturas dentro da minha casa, da minha família, dentro das minhas empresas. Então, eu vou contando isso aos poucos, mas eu conheço Jesus e aí eu fico mais forte. Eu falo, não, beleza, agora eu vou porque eu tenho Jesus e agora eu sei que isso pode acontecer. Eu estava impactado mesmo, moleque novo, enfim. E aí eu saí e 3 meses depois, o melhor buffet dessa cidade me chama para uma reunião. Eu, tímido, Caraca. vou para essa reunião, a dona me atende, ela fala, olha, eu vi suas fotos no blog, suas fotos são maravilhosas, se meus clientes verem fotos suas sempre no blog, toda semana, esse buffet vai melhorar, as pessoas vão gostar de estar aqui. Então, Rodrigo, a única coisa que eu te peço, eu não quero R$1 seu, não quero R$1 de comissão, nenhuma porcentagem, o que eu te peço é que você poste toda semana fotos aqui no meu buffet. Uau. Nesse dia eu não falei nada, cara. Não tinha como falar. Eu falei oi e falei tchau. E claro, sim, eu quero isso, né?
Aí eu saio do zero para um ano onde eu fiz 88 eventos. O 88 eventos. o segundo que eu fiz mais de 100. E aí um colega, o Lucas da temática, na época, me chamou para dividir uma sala com ele, eu fui. E aí eu tive meu primeiro escritório dividido lá de 30 metros quadrados com ele. Depois de um ano, a gente fez mais de 200. E aí eu vou para um escritório só meu, de 20 metros quadrados, no terceiro ano. E isso fazendo festa infantil e tal. E isso já era em 2013. 2013 também aconteceu outro momento importante na minha vida. Casei. Uau. Eu casei novo, Casou assim, novo, né, com cara? 24 anos, Novo, 23, 24 Isso anos, não é sabe? normal, né? Não é. Pelo jovem da sua época, né? Não é normal, Não cara. é, não é Eu normal. casei com 30 anos. Cara. Então, ó, casei com 24 anos, minha esposa Novo, tinha cara. Eu 23. achava que eu era novo ainda, era jovem, É, né? né? Casando com 30. cara. Enrolando ela mais Nossa. de 8 anos e ainda 10 achava anos, cara. Namorei 10 10 anos. Caraca, 10 caraca. anos. Estamos 18 anos juntos já. Pô, que maravilha. Amém. Glória a Deus. Da hora. continuar Da hora muito, demais. Até a eternidade. Se Deus Amém. quiser. que... Ai, Jesus. E aí, nesse ano de 2013 foi quando eu explodi, fiz mais de 250 eventos. E aí começa. Aí a coisa começa. Vou de um escritório de 20 metros e eu preciso de um maior. Você tinha equipe. Passa mais um ano. Ou Aí sozinho? aí eu começo a ter equipe. Eu começo a empreender criativamente, porque eu não sou empreendedor. Eu era um fotógrafo Aham. que trabalhava para alguém, mas eu acho que eu nunca tive em mente de CLT de fato. O Honor ele sempre estimulou o time dele a pensar de forma empreendedora. Então, eu já estava lá com aquela mente empreendedora e empreendendo como podia. O que eu sabia? Eu sabia de algumas coisas já. Falei, bom, se eu ficar montando álbum, tratando foto e editando vídeo durante a semana, eu não vou ter tempo para vender e para crescer. Então, eu comecei a contratar uma pessoa para editar foto, uma pessoa para montar álbum e uma pessoa para editar vídeo. Porque de início você era tudo, né, cara? Você era o cara do marketing, E o você era Thiago- cara da Exatamente. venda, você era o cara que fechava, você era o cara que executava. Sim, exatamente. E aí, então, o que aconteceu? Eu comecei a delegar, porque eu entendi que isso me tomava muito tempo e aí eu não ia ter tempo de crescer. Então, eu começo a fazer isso, começo a dividir. Falei, gastar com alguém não é custo, é investimento. Porque quanto mais braços eu tiver comigo, mais tempo eu vou ter de qualidade para fazer isso que a gente está fazendo agora. Conversando, trocando ideia, fazendo novos negócios, conhecendo novas pessoas, enfim, pensando em novas ideias e gerando novos valores, sabe? E aí, em 2014, a gente explode de vez, faz mais de 350 trabalhos no ano, e aí a coisa começa a engrossar. Aí a gente vai para um lugar maior, de 40 metros quadrados, e nesse lugar a equipe aumenta, a gente vai de 4 para 8 pessoas trabalhando Esses diariamente. 4 eram o Thiago, o Gé. Não, Não. eles vieram depois, a gente se tá. reconectou depois. Tá. Teve uma ponte aí que a gente ficou meio que trampando separado, e depois a gente se reencontrou e... Mas os caras eram tudo da área também. Ou não? Não, tudo da área, tudo Tudo da da área, área, tudo da tudo da área. Legal. Mas só que foi surgindo oportunidades. Não, Um foi, porque sempre um tem foi aquele trabalhar. amigo, né, que não trabalha na área, mas tá parado. Mano, Sim. vamos lá Então, comigo lá, me exato, ajuda lá e acaba Mas se aí o tornando Gé um já profissional da trabalhava com o área. Honor junto com o Thiago. Isso, aí né? o Jé foi para outro lugar. E o Jé tem uma história interessante, assim. O Jé tem uma história interessante. Ele estava. Quando eu chamei ele há 3 anos atrás, ele estava meio desacreditado do mundo de eventos, fotografia e tudo mais. Então, ele foi trabalhando em uma agência, nada a ver com o trampo dele. E depois de um tempo ele foi trampar de Uber. E aí eu falei. Aí o Thiago me falou, o Thiago voltou nessa época a trabalhar comigo e falou, pô, mano, o já tá trampando de Uber, cara. O cara é tão bom, mano, grava bem, é bom editor. Ô, vamos trocar uma ideia com ele, vamos tentar trazer ele de volta pra gente trabalhar junto. Falei, caraca, mano, verdade, velho. Vamos trampar junto, a gente tem que estar junto. E o cara sempre foi muito bom. Parceiro e parceirão. Desde moleque, ele mano, voa, sabe? Edita bem, grava bem. E aí a gente convidou ele. Ele curtiu a ideia, a proposta, começou a trampar 3 anos, há 3 anos aqui comigo. E aí foi o resultado que a gente já esperava. Ele voou nesses 3 anos. Essa área voltou a ser animadora para ele voltou a amar de novo, a trabalhar com todo esse mercado de audiovisual. Então a gente vem de um lugar que fazíamos casamento, fomos para festa infantil. O Jé estava comigo lá em 2010, quando eu comecei, depois ele saiu. E voltou em 2019. E agora ele está editando publicidade, editando documentário.
ele tá voando, ele tá em outros níveis Legal. de narrativa, como editor, Tá. criativo, um cara que sabe contar história, porque a gente teve a mesma escola, assim, Aham. sabe? Então ele sabe contar uma boa história. E aí, então, em 2014 a coisa cresce, explode, 2015 mais pessoas, em 2016 eu tenho mais uma ideia, eu falei, eu vou voltar pro casamento, mas vou voltar fazendo vídeo. Porque eu não aguentava assistir os vídeos de casamento. Eu falei, caraca, eu saí há 6 anos no mercado e os caras faziam a mesma coisa. Um vídeo de 1 hora, chato pra caramba. E aí a gente veio com uma estrutura para fazer vídeos de 10 minutos. Ô, louco. Foi um baque no mercado. Foi Mudança mais uma ideia. Por quê? brusca. Eu comecei a entender como um evento que dura 10 horas pode gerar um filme de 1 hora. É muito pouco isso pro cinema. Se você olhar pro cinema, um filme de 1 hora e meia, os caras gravam de 3 a 6 meses ou um ano para virar um filme de 1 hora e meia. Como 8 horas pode virar um filme de 1 hora. Então, a gente trouxe essa nova ideia para o mercado de casamentos e isso também engajou muito bem entre os noivos que não gostavam de vídeo. Acabou Então, gostando. o meu mercado eram e era até hoje pessoas que não suportam vídeo de casamento, Certo. porque a gente realmente não faz vídeo de casamento, nós somos documentaristas. A Uau. nossa ideia é realmente trazer uma narrativa bonita, atual, dinâmica, desconstruída, sabe? Onde os noivos têm vontade de assistir o vídeo de casamento deles. 10 minutos sensacional, né? Sensacionais, Ficou, né? exatamente. Que prende, né, Que esses cara? 10 minutos mostra o que não mostrava em 1 hora. Vamos dizer. Exatamente. E na Uau. época, lá no Facebook, eu postei um vídeo de 1 minuto, que era um teaser de um casamento, que ele aconteceu debaixo de chuva. E aí o casal não saiu da chuva, o pastor também não, os padrinhos também não. Eu falei, também não vou sair. O problema é que a minha câmera, que era a câmera do momento, uma A7S, Era quando ela TechPix, lançou, Câmera no ela momento, lançou, né? TechPix. Ela tinha acabado de lançar, e aí eu falei, mano, eu não vou sair. Não saí. Dei o último stop quando acabou a cerimônia. Fui secar a câmera, ela nunca mais ligou. Nossa. Ela Nossa. oxidou. Não era. Câmera TechPix e máquina Polaroid. Não, Você era. tem ela até hoje ainda? Não tenho, não Não? tenho. Vendi Deixou para um de- amigo que vendeu para outro, que Aham. ele conseguiu abrir a câmera e Aí, trocar ó. a placa-mãe. Mas a placa-mãe oxidou, não ligava mais, era super caro e eu acabei desistindo da câmera. Certo. E aí eu contei essa história. O casamento aconteceu. O que a gente faz? Conta a história. O casamento aconteceu na chuva, os noivos estavam felizes, o pastor também, os padrinhos também. E eu também estava feliz, mas eu perdi uma câmera. Aí o filme deu 250 mil views na época. Uau! E aí o mercado de casamento explodiu pra mim. E aí eu comecei a fechar muitos casamentos por causa. Desse teaser. Da câmera que você Exatamente. Então, às vezes, não basta só gerarmos ideias. A gente precisa fazer com que as nossas ideias sejam executadas conforme aquilo que a gente acredita, sabe? Então, assim, se eu acredito que. Não estou falando para o pessoal começar a sair na chuva com uma câmera e gravar. Mas estou falando, quando existe uma história para ser contada, para ser gravada, uma memória ali importante, e as pessoas sentirem que. Meu, parece que é uma coisa, é uma atmosfera. Fala, não, vem. E se agarrar a essa oportunidade, não se preocupar, às vezes, com Que vão falar? não, sei lá, com o valor do equipamento, porque, pô, é um equipamento de Sim. 7 pau, na época era 7 mil reais, é caro até hoje, sabe? Sim. Então, assim, é o sentido, porque esse investimento de 7 mil que eu perdi virou Você ganhou na realidade, né? 50 casamentos no ano, eu comecei a fazer 50 casamentos no ano, mais 200 infantis, e aí a coisa começa a pegar, e aí eu conheço a Multiforme. Que aí eu vou parar, porque eu esqueci de falar uma coisa, que durante esse tempo, de 2010 a 2018, depois que eu conheci Jesus, eu construí a minha história baseado em um versículo bíblico que traz à memória aquilo que traz esperança. Uau. Então, a gente entendeu que como empresa, toda empresa precisa pensar sobre isso, né? Um podcast precisa pensar sobre isso. O que a gente faz de fato, qual é o propósito de ter um podcast? O nosso propósito como empresa não era fazer foto e vídeo bem e de uma forma muito boa. Isso já era uma obrigação, porque nós Exatamente. Exato. já estamos fazendo isso há muito tempo, então o mínimo que a gente tem que ter é a habilidade suficiente para fazer isso bem. Mas o nosso propósito era construir memórias através de fotografia e vídeo. Então,
quem constrói boas memórias em bons momentos, constrói o sentimento de saudade, sabe? E é essa saudade que gera esperança, que está lá em Lamentações 3:21. Então, qual era o incentivo ali para aquelas famílias? Vocês estão construindo memórias que, quando vocês saírem desse buffet, vocês vão sentir saudade desse tempo, sabe? E é isso que eu estou fotografando, é isso que eu estou gravando. E eu quero que as minhas fotos estejam estampadas nos quadros, no álbum que está ali em algum armário, em algum lugar, que vocês possam ver isso todos os dias e relembrar das histórias boas que vocês tiveram e que isso seja assim um motivo de esperança de dias melhores. Legal. Então a gente construiu as nossas marcas da CU, que é a minha empresa de festa infantil, Estúdio CU, e o Rodrigo de Paula, que é meu nome pessoal em casamento. Então a gente construiu a nossa história, nossa vida dentro desses valores de memória, saudade e esperança. Então a gente acredita que isso realmente é o grande segredo do nosso trabalho. Eu não tenho medo de falar desse segredo, porque quanto mais pessoas pensarem dessa forma, de forma intencional, porque, eu posso estar no mesmo lugar que você, sabe? Com a mesma câmera, a gente faz a mesma foto, mas as intenções que a gente fabrica no nosso coração, no nosso processo criativo, na nossa vivência, no nosso dia a dia, faz com que nossas fotos sejam diferentes. Exato. Você está com a mesma foto, ou mesma câmera, mesma lente, mesma luz, mas a gente tem olhares diferentes, porque nós estamos olhando para aquele objeto de forma diferente. Não pode, né? Uau. Então, isso é muito absurdo, porque é esse o grande lance que ninguém entendeu da fotografia, que muita gente não entende. Pô, mas é só uma câmera. Não, não é uma câmera. É o que eu construo no meu coração, na minha mente, nas minhas ideias, e faço esses valores virarem sei lá, uma fotografia diferente por causa de um olhar, de um brilho, sabe? Sim. Por causa da intenção. A intenção, ela faz com que os trabalhos sejam diferentes. Eu amo falar sobre Cartier-Bresson e o Robert Capa, que são dois fotógrafos de guerra. Eles estavam no mesmo lugar. O Robert Capa, ele estava fotografando as fotos mostrando a beleza da guerra de forma angular, mostrando aqueles grandes territórios, e o Cartier-Bresson estava ali no meio da guerra, no meio dos caras atirando as bombas. Ele estava mostrando esses movimentos. São dois caras com câmeras ótimas, no mesmo lugar, vendo aquela guerra de formas diferentes, porque cada um acreditava em coisas diferentes. Enquanto um queria documentar e vivenciar a guerra, o outro, de forma estética, queria também mostrar a grandiosidade daquela guerra e como aquilo estava destruindo os lugares. Então, os dois estavam com boas motivações, no mesmo lugar, iguais, trabalhos diferentes, mas de trabalhos diferentes. Então, assim, é isso que nos faz diferentes. É aquilo que a gente está realmente se alimentando diariamente e gerando as intenções no nosso trabalho. Então, a arte, ela te cobra isso. Você não consegue fazer arte e ignorar que você precisa ser alguém bom, sabe? Que você precisa ser alguém que realmente tem algum tipo de empatia, de cuidado, enfim, você não consegue ignorar isso e trabalhar com arte. A arte vai escancarar a falta da beleza que tem nos trabalhos, sabe? Ela vai escancarar. Sensacional. Então, eu acredito real nisso. E aí, depois você foi pra Multifarm. E aí eu conheci o Gil e a Aline, porque eles foram fazer uma gravação na minha igreja, o trabalho ficou ótimo, e eu falei, quem são esses dois que estão trabalhando bem na minha igreja e não sou eu? Aí eu falei... Que aí eles estavam fazendo no Bola de Neve. É do Bola de Neve. Aí eu falei, pô... O Bola de Neve é Grande Estados? Exatamente. Mas só que nesse trabalho, que ficou incrível, eles estavam na igreja sede, lá em São Paulo. Tá. Nem eu tinha trabalhado na sede, eles já estavam lá fazendo trabalhos na sede da nossa igreja, que é no Vila Olímpia, uma igreja maravilhosa. É um antigo Vila Olímpia, inclusive. Olímpia, né? Olímpia, na Clélia, né? Na Clélia. Lá é a igreja Bola de Neve sede. E aí... Era na Turiaçu? Não, é na Clélia. Era na Turiaçu antes, né? Era na Turiaçu, a primeira igreja do Bola de Neve, que tem até hoje. Tem e até depois hoje tem. ainda? E foram para a Clélia depois por causa do espaço, que era maior e tudo mais. O Rina fica lá na Clélia ou não? Fica lá? Fica lá. Legal. Fica lá. E aí eu falei, bom, eu preciso conhecer eles.
Aí eu fui lá trocar uma ideia com eles, falei, meu, eles estavam começando com a Multiforme. Eu falei, meu, a gente tem algo em comum, algo neles se conectava com as minhas ideias e com as minhas intenções. A gente se conecta na vida quando a gente encontra pessoas. A gente vai se conectar, é um imã. Eu falei, a gente tem algo bom para fazer juntos. E aí a gente se uniu, falei, meu, vamos fazer uma parceria e tal. A gente começou a trabalhar junto. Eu contei já de 2 situações diferentes, né? Na festa infantil e casamento. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a fazer alguns trabalhos, bem devagar, as coisas acontecendo, passo a passo. E aí o Isaías Saad, cantor, me ligou. Ele falou, Rodrigo, eu falei com o pastor Giba, ele falou que você é da igreja dele, você é uma ovelha da igreja dele, trabalha com vídeo, eu sou aqui da sede e eu preciso de uma ajuda. Estou com uma canção aqui que é muito boa. Você nunca tinha conversado com ele, com o Saad? Não, E não. quando ele te ligou, qual foi a sua reação, Então, cara? o meu pastor, Não, mas, eu fiquei. mano, Então, Saad? ele era um cara muito já conhecido na minha igreja, Mas já não tinha era alguns muito fora. trabalhos, mas não é quem ele é hoje, assim. Ele estava começando real, ele estava ali. Você já tinha batido papo com se ele estruturando. pessoalmente? Nunca. Ele estava se estruturando ali na carreira dele. Foi a primeira vez que eu falei com ele. Eu fiquei até surpreso que ele conseguiu meu telefone pelo meu pastor, que passou e tudo mais. E aí ele falou, meu, mas é isso, olha, eu tenho um dinheiro de curso para fazer, me ajuda, pô, vamos fazer uma coisa boa juntos. Você consegue me ajudar? Eu falei, consigo. E aí, tipo, o valor que eu cobrei, que era de custo, a gente parcelou ainda em 6 vezes. Eu falei, Ele Rodrigo, contou- ele tem um coração bom, mano. Ele Rodrigo contou a tem um coração bom. história. Ele contou a história depois pra mim que ele pegou um empréstimo do banco para me pagar, sabe? E todo aquele recurso que a gente recebeu, a gente investiu no trabalho dele também. A gente não teve valor de sobra. A gente realmente investiu na equipe, em câmera, naquilo que nós tínhamos na mão para aquele momento, sabe? E resultado, esse filme bate hoje, ano passado, 300 milhões de views. Tá maluco. Então, pô, glória a Deus, isso mudou a carreira do Isaías. Eu tenho certeza que essa música, esse trabalho, ele é um fruto de tudo aquilo que foi construído na carreira dele hoje. A gente se senta, conversa, a gente é muito grato um pelo outro, tanto ele por nós, por ter realmente aceitado aquele desafio, e tanto nós, porque nós não tínhamos ainda esse trabalho de clipe e tudo mais, e ele apostou na gente também. Foi uma Certo. aposta Então foi um dos primeiros que você bilateral. Então a gente conversou, sentou, e eu sou muito grato a ele também, porque isso nos abriu o caminho para a Sony Music. A Sony Music nos conheceu através desse fez. trabalho. Uau. Aí a gente começou a ser indicado por eles, e começa a fazer trabalho para Aline Barros, para Priscila Alcântara, Que legal, cara. para tantos artistas Isadora. grandes, sabe? Isadora. Mas a Isadora não é da Sony, era de outra gravadora. Então essa outra gravadora também Que foi outra procurar Foram a procurar. Multiforme. E aí a gente começa a fazer muitos e muitos trabalhos relevantes no meio cristão, assim. E aí a gente acaba realmente conhecendo quase todos os cantores aí que estão até hoje aí. Joãozinho. O João Figueiredo também é do Bola de Neve, então eu conheci ele na época do Bola de Neve. E aí a gente se encontrou uma vez em uma barca, em Florianópolis, enfim. E aí a gente começa também ali uma amizade ainda um pouco tímida. Durante a pandemia ele me procura para fazer uma live para ele na casa dele. Aí eu fui na casa do João Figueiredo, fiz a live na casa dele. Foi super legal, ele ficou super contente. E ainda em 2020, ele fez uma live session no Bola de Neve. E a gente fez uma live ao vivo mesmo, porque tem live gravada. Por isso que é importante falar live ao vivo, porque a live é ao vivo, né? Mas tem live gravada, essa é uma live gravada. Inclusive, E aí... Não aguenta não, pô. É que vai ser à noite, aí vamos ver o cara aí. Não, ele tá te zoando. Aí, Todo mundo essa joga. live foi ao vivo real. E a gente teve todo um cuidado para parecer o mais gravado possível.
E as pessoas ficavam no chat. Que mentira, isso foi gravado, tá sendo transmitido. Ah, do Joãozinho que foi pelo YouTube, foi né? comigo? Eu fui. E as pessoas ficaram Foi demais, assustadas Exato, com um verdade. bom resultado gerado daquela live, que foi ao vivo real, mas era tão bem feita Exato, eu tava que... assistindo. Então, pô, isso foi sensacional. Verdade. Aí depois disso eu gravei o clipe de 1 até 3, do João Figueiredo. E o ano passado, junto com a Sasha Meneghel, a gente dirigiu o clipe Nasce o Sol, que foi lindo de ter feito, foi maravilhoso. Conheceu a Sasha, cara? Oi? Conheceu a Sasha, filha da Xuxa? Sim, a Sasha já esteve aqui com a gente na construção desse clipe. Ela veio aqui no nosso escritório, a gente conversou, sentou, Hoje são falou dos amigos. projetos, somos. Fiz o casamento deles, gravei o casamento deles. Legal, hein? Então, a gente está construindo uma história aí de amizade, de alguns trabalhos rolando nesse meio tempo. Tem sido bem especial. Demais. E aí, durante a pandemia também, a gente entendeu que esse tempo com a Multiforme, ele tinha sido cumprido, completado. Então, eu saio dessa parceria / sociedade junto com eles e começo a caminhar sozinho. Junto com o Thiago, sozinho assim, junto com um Hoje você time, não tá mais Thiago, com a- Jefferson. Você não tem Calma, essa não, parceria mais. Não temos mais. Nesse tempo de pandemia, uma empresa que a gente estabeleceu, se chama Do It Live. A gente fez para começar a atingir o público corporativo, para fazer transmissão ao vivo, que é o que está falando agora Legal. aqui. E durante a pandemia a gente acabou crescendo muito, a gente fez muitas e muitas lives. O meu escritório foi no Bola de Neve Santo André, meu Por um bom pastor, o Giba, ele abriu a igreja estava completamente parada, e eu tive o meu estúdio dos sonhos, porque eu tinha uma igreja gigantesca, que é uma igreja para 2.500 pessoas à minha disposição, e toda semana nós produzimos ali praticamente os cultos e também vários artistas, André Aquino, Ludi, que é tudo meio cristão, Aham. principalmente, sabe? O próprio Zé Saad, foi um reencontro durante essa pandemia, a gente fez uma live Carf juntos foi lá ali. também? Tom Carf fez? Tom Carf já gravou lá, junto com o Kemuel, um clipe Como eu. que a gente gravou também no Bola de Neve Santo André. Mas em 2019, de 2019, a gente fez um clipe com o Kemuel, do Tom Carf, um feat junto com a Aline Barros, e naquele ano foi considerado, não, eles ganharam o prêmio de melhor clipe do ano. Top. Foi bem legal, foi uma premiação E bem o Rodrigo importante. que dirigia. Eu vou ter que interromper o Rodrigo, cara. Por Mas quê? eu tenho que falar dos apoiadores, patrocinadores, né, cara? Já passou 40 minutos, cara. Mas... Passa rápido mesmo, hein, Passa, cara, boa. Mas tem que falar, cara. Vamos falar porque... Daqui a pouco nós voltamos, Rodrigo. Você continua, guarda aí, segura isso aí. Segura aí. isso daí. Que você fez do DVDzinho do Kemuel, do Tom Carf. Galera, vamos falar da LTW, que é quem está nos proporcionando todo esse momento, de estarmos aqui também, de continuarmos, de sonharmos e de conquistarmos coisas maiores e melhor. Para você que tem acompanhado, que você que tem curtido o nosso trabalho, que tem compartilhado. Então, assim, nós estamos deixando o QR Code aí em cima, desde o começo, para que você possa abrir a câmera do seu celular e escanear esse QR Code. Chama eles. Quando você entrar ali, você vai colocar que você já tem um... Como que é o nome? Que você já tem a pessoa que vai estar te atendendo consultor, lá. né? Um Tem um consultor. consultor. Isso, essa é a palavra. Um consultor. E lá você vai colocar o ID 104, tá? Procura lá, Papo Descontraído, você já tem um consultor e o ID 104. E eu tenho certeza, se você quer começar 2022 de uma forma diferente, é com a LTW. Então, se você quer ter uma educação financeira melhor, se você quer investir o seu dinheiro, ou se você não tem dinheiro, quer ter dinheiro, se você quer trocar o seu carro, sua casa, eles vão saber como você vai conseguir conquistar os seus sonhos e chegar nos seus objetivos. Planejando o seu planejador de objetivos, né? Lá Tem um vai estar o seu planejador. totalmente gratuito, né, Ed? Exatamente. Então é só você falar que você ouviu falar aqui no Papo Descontraído que eles têm um presente especial para você. E para você ver a história que o Rodrigo tem trago aqui para nós, desde o começo, a LTW pode fazer na sua vida, tanto na sua área financeira e tanto nos seus sonhos. Certo? Gostei, hein? Gostou? Muito bom, muito bom.
Contabilidade, nós estávamos conversando aqui sobre contabilidade, né? Sim, A sim. JRV, ela tem feito a diferença no nosso Inclusive, podcast. ela toma conta do Papo Descontraído, né? Exatamente. JRV, né? Você tem contabilidade, Rodrigo? Tem, Tá, hoje, contabilidade? hoje eu tô com a contabilidade. essencial, né, a É contabilidade, importante, É, não muito esse negócio, importante. né? Não tem como ter uma empresa sem uma contabilidade nos auxiliando, até porque a gente não é instruído na nossa infância, adolescência, nas escolas. Exatamente. Então, o contador, ele acaba sendo quase um professor Fundamental, né? fundamental Aí, ó, tá para o vendo? nosso trabalho. Então, galera, JRV Contábil, inclusive eles fazem até NPI, faz patentes, registro, essas coisas, então eles são completos. Então chama aí o pessoal da Vanessa, que ela vai trazer uma... Pô, eu tô com uma nova empresa, vocês vão fazer aí, eu... É, Não, então. JRV vai fazer. JRV vai, Aí, já ó. JRV, Entendeu? equipe da Vanessa, né? Exatamente. Chama ela lá, ó. Você que tá Chama a ligadinho, ó. Vanessa. O Rodrigo já vai fazer, ó. O Rodrigo já vai É, fazer o lá com eles NPI, ó, também. tem Inclusive, que eles fazem fazer. do Papo Descontraído. Então, tá aí, ó, o contato deles, chama eles, que eu tenho certeza que eles também vai ter algo especial pra você. E pode falar que você ouviu falar aqui no Papo Descontraído que tem desconto, tem né? descontinho, tem descontinho. Fala aí, Vanessa, dá um descontinho pros nossos ouvintes aí. E a Gata Delícia. A Gata Delícia aqui tem estado com a gente desde o começo também. O Rodrigo vai experimentar. Rodrigo, experimentar. essas minas aí, ó, tem um salgado, cara, acho que é o melhor da Zona Leste, cara. Uau. De verdade, quando não eles- é... Eles mandaram hoje. Traz aqui pra Tá, gente tá, quando... tá. A gente vai, Meu, vai eu vou mostrar. trazer pra vocês, Tá cara. bom. É sensacional, cara. Quando você for fazer a sua festa do seu filho, mano, eu indico Gata Delícia, Ó, cara. show de bola. Rodrigo, eu fiz o aniversário do meu filho do ano passado. Acho que foi ano passado. Eles me mandaram um bolo. Se você ver, em todos os programas eu falo. Porque ainda mais mandaram um bolo de chocolate branco, porque eu amo chocolate branco. Sim. Me mandaram um bolo. Meu, demais, de Não, é verdade. diferenciado, um negócio Tudo diferenciado. cara. Não é- organizadinho. Demais, demais. Então, Gata Delícia também tá aí, o contato deles. Fechou. Chama eles. E, Rodrigo, fala um pouco de vocês aí. Apresenta, né? Quem quiser o seu trabalho aí. Né? Verdade. A sua empresa, os é- contatos. Esse espaço ainda não tem um nome, mas ele é um lugar colaborativo, assim, né, do podcast. A gente usa todo o ecossistema que a gente tem na nossa empresa, que é ser... como posso dizer? Bom, nós somos especializados em áudio, especializados em vídeo, especializados em imagem. Então, nós aproveitamos, né, todo esse ambiente para construir essa sala de podcast. Então, a gente se preocupou em ter o melhor microfone, que eu sei que está dando um super áudio bom lá na Exato. gravação, câmeras também Imagens. muito boas, com lentes boas, enfim, uma experiência completa. Então, se você quiser ir alugar um espaço de podcast, depois não sei como vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Vai aparecer aí embaixo. Vai aparecer o contato, você fala com a gente aí pra Exato. gente. Ô, Rodrigo, legal. Sim. Se a empresa quiser fazer um comercial, uma propaganda, vocês são especializados nisso também? Faz todo o roteiro? Música, empresarial? clipe, Então, fotos, tudo. Nós estamos nesse mês de janeiro. Depois que eu saí, né, dessa produtora, já faz pelo menos um ano e meio. Eu fiquei um ano e meio fazendo trabalhos corporativos, publicidade, mas eu não tinha uma marca. O pessoal me chamava Rodrigo. E aí eu sabia que isso tinha um Uma tempo hora. limite porque eu precisava me estabelecer como uma produtora, sabe? O fim não pode ser um nome, o fim tem que ser realmente algo que pode um dia virar legado, né? E, enfim, e permanecer. A ideia é construir legados. Se eu partir, acabar tudo. Não, então a gente vai estar construindo uma empresa para isso. E aí a gente vai lançar esse mês a Sarsa. A Sarsa vai ser a produtora de publicidade, conteúdo, propaganda e Filmes. e streaming, filmes e documentários também. Então tudo que abrange o cinema, Uau. esse mundo publicitário, até filmes, a gente tá abrindo essa marca exatamente para atender esse público de Ó, em forma primeira mão aqui, hein, ó. especializada. Nome, hein? O nome em primeira mão. Videoclipe, você já atua com videoclipe? Já atuamos com videoclipe, já também videoclipes faz parte da Sarsa. E é real. Eu não contei, só para quem é muito próximo tá sabendo da Sarsa, Aham. mas ela está sendo construída, a marca está sendo desenhada por uma agência lá de Minas Gerais, uma agência de publicidade grande, o mesmo que fizeram a marca do Lagoon, tá Aham. fazendo nossa marca. Que
demais. Então, tô muito ansioso para ver esse, inclusive, mas é em primeira mão, real. É a Aí, Sarsa. galera, pra você que é do que tá Papo vindo. Descontraído, ó, em primeira Liga mão aí, ó. Tá vendo? Ah, galera, que Só show, aqui, né? que Só honra, no né, papo mano? descontraído mesmo, né? Você tá maluco. Lançou. Já tá ficando chique demais. Fala aí, cara. Show de Você bola. tá maluco. E aí, só para finalizar, durante a pandemia veio a Twitch Live, que é a empresa de transmissão ao vivo. E a gente trouxe toda a nossa expertise que a gente tem no cinema, em gravação de videoclipe, publicidade. Nós levamos isso pro streaming. E quando o streaming viu isso, eles ficaram espantados, porque a nossa ideia não era apontar a câmera e dar zoom na mão. A nossa experiência era a câmera de cinema ao vivo. E aí as pessoas ficaram assim, uau, que imagem linda. Demais, É mais né? bonito que televisão, porque lembra o cinema, lembra Netflix, lembra documentários. E aí as pessoas começaram a nos procurar por causa da qualidade. Quem nos procura é a Globo Condenaste, através da minha amiga Nick. É, inclusive, é um papo legal, porque foi uma escadinha para chegar na Nick, na Globo Condenaste, que eu quero contar. Eu fiz uma live, e as nossas lives eram lives com custo baixíssimos, dava um super trampo de produção normal, e a gente fazia custos baixos apenas para ficar rodando uma graninha ali durante a pandemia. E eu fiz vários, inúmeros. E um deles foi o Eliezer. Eliezer é um grande músico da cena gospel. Ele é top. Cara, eu sou suspeito por falar do Eliezer. Ele é demais. Eu não posso falar muito, senão eu posso acabar ofendendo os outros amigos, e eu não posso fazer isso. Mas é um cara incrível, um cara apaixonado por Jesus. E eu tive a oportunidade e honra de fazer uma live dele, que foi sensacional durante a pandemia. Foi linda a live dele. É o que fica com o David Leonardo, né? É o músico eu conheço oficial do David Eu Leonardo. conheço ele, é Um demais. cara espetacular. Aí, por causa dele, ele também fazia umas lives para a prefeitura de São Paulo. O Eliezer é um homem preto, tá? Homem negro. É igual essa mesma pegada É. do Robson Nascimento. Ele falou que ia, viu? Eu tinha mandado uma mensagem pra ele falou que vai qualquer dia no podcast também. O Eliezer. Ele é Aí top. ele se conectou com um cara da prefeitura, que é um outro empresário, negro também, e que ele tinha uma necessidade, estava com um problema nas lives dele e tal, queria mais qualidade, e falou com o Eliezer, se conectou, e ele me chamou. Legal. E aí eu comecei a fazer as lives para a prefeitura de São Paulo, junto com esse outro empresário preto. E aí, o irmão desse empresário, ele é músico, em um dos sets ele foi lá ver como estava rolando os assuntos, sabe? Como acontecia a produção. Caraca, queria lembrar o nome dele. Não vou lembrar agora assim tão rapidamente. Mas ele me indica, ele que acabou me indicando a Nick, porque ele é amigo da Nick da Globo. Aham. E ele estava na casa dela um certo dia, foram lá trocar uma ideia e tal, e ele estava ouvindo ela falar com a equipe que deu um problema sério na live da Globo, e aí ela estava chateada, falou, cara, eu preciso de um parceiro. Aí o cara me indicou, Que legal. Uau. a Nick, uma mulher preta. Sim. Legal. Então, Negrada foi tá chegando, hein? louco É, isso, mano. cara, sabe? Pessoas que estão em posições, pretos que estão em posições ali, Exato. sabe? É um- Ela era head de evento na Globo, coordenadora. O outro cara, o outro empresário, cabeça ali da empresa, com parceria com a prefeitura. É gostoso E o ver isso, Eliezer, né, que é um dos Rodrigo? melhores. Porque Pô, você vê é que uma você não tá delícia. sozinho, né? Exatamente. Eu não tô sozinho nesse barco, né, cara? Você sente mais Exatamente. seguro, né? E até hoje a gente é um parceiro da Globo Condenaste, a gente faz os conteúdos deles e a gente mudou a cara dos conteúdos da Globo. A gente começou a fazer conteúdo ao vivo, mais roteirizado, com propaganda bem montada, um trabalho bem visual, bem bonito, com uma mistura de TV com documentário Netflix. Quando eu falo TV Globo, não estou falando, Sim. não, TV Globo, tipo, sei lá, que eu acho ótimo o trabalho da Fátima Bernardes, é um Exato. trabalho bonito, Aham. mas trazendo aquela característica cinematográfica. Então, mudamos ali a cara da Vogue, Casa Vogue, Glamour Glamour. e a GQ, e a gente começou a fazer muito trabalho com eles, e por causa deles a gente fez Volvo, Mitsubishi, Todeskine, Passear. Chivas, C&A é um outro parceiro, mas Ah, tá. então eu saio dessa sociedade e começo na Globo. Então assim, foram 4 bons encontros durante essa minha carreira.
Um com uma ideia de festa infantil e um propósito, depois o casamento, que tinha uma ideia e um propósito, depois a Multiforme. Foi virando que- mutante, né? Foi criando fu- vários fu- braços. exatamente. Porque começou tudo com casamento, festinha de criança, kids, Sim. e olha o que se tornou. E hoje nós somos agora a Twitch Live como uma empresa só para transmissões ao vivo e a Sarsa nascendo para ser uma empresa publicitária fazendo diferença nesse mundo. Então, enfim, esse sou eu. A Sarsa tem muita coisa bonita também que eu poderia falar, de onde ela está vindo, mas é isso. Oh, uau! Aí sim, ó. É que Gostei vocês não de estão ver, vendo, mas gostei tem um de ver. negocinho atrás aqui, aparecendo um recado pra nós. A gente tá Muito ficando- obrigado, diretor. Muito obrigado, diretor. Mas 1h05 antes da de gente- programa. de a Vamos, vai ter que ir É, pro bate antes pronto, da gente né, cara? de ir pra parte, porque a gente agora vai fazer uma parte engraçada, né? A gente vai fazer. A gente fala que é a parte do papo, né? No começo, e depois a gente vai fazer o descontraído, a parte descontraída. Mas antes de você falar da parte descontraída, pra gente falar, quem foi sua inspiração para que você se tornasse esse Rodrigo que você é hoje? Eu tenho algumas pessoas que me inspiram, né? Minha mãe vê a força, a garra, como ela cuidou de mim, dos meus irmãos. Putz, você quer parar para ver isso? Vamos parar para ver isso? Dá para editar? Pode, isso aqui mesmo. Nada. Segue. Falou pra olhar pra. Acho que pra a câmera 3, qual que é a 3? É a sua, né? É a minha. Que triste. Faz tempo que parou? Bom, Qualquer coisa joga na central, né? sim. Bom, mas a minha mãe é uma das pessoas importantes na minha história. É uma das pessoas que realmente me inspirou pela luta, pela força, pela garra. O Honor. O Honor é esse cara que me ensina a sonhar, me ensina a ser ambicioso, me ensina a acreditar que a gente pode entregar algo de bom para o mundo. Eu aprendi isso com o Honor. Aprendi a sonhar com o Honor e isso eu carrego muito firme na minha vida. Show. O meu pastor, o Giba, é o cara que também me abraçou como um pai, assim, e tem sido extremamente importante na minha história, sabe? Um cara que realmente ele tem um cuidado, todas as coisas eu vou ali conversar com ele, porque ele é um cara que é um cara criativo e tem uma mente também empreendedora, além de ser pastor, tem sabedoria para ver as coisas que vão dar certo. E então são pessoas, as pessoas que me inspiram, em primeiro lugar, são as pessoas que estão por perto, sabe? Então eu sou inspirado de forma especial por cada uma das pessoas que realmente caminham comigo, elas me inspiram de alguma forma diferente. Mas quando eu olho para a vida, olho para a carreira e olho como um cara super sonhador e onde eu quero chegar, eu olho para o Steve Jobs e falo, eu quero ser o Steve Jobs preto. Uau. Eu quero fazer diferença nesse mundo, Falta só isso aqui. fazendo e criando Isso é ideias top. que mudem e melhorem a vida das pessoas. E a Sarsa, só para complementar bem rápido, que já é 1h05 de transmissão, ela veio exatamente para quê? Eu cheguei até esse lugar, eu saí da sala da minha mãe como empresa, chego em 2022 com uma sala de 250 metros quadrados, com muitas pessoas trabalhando aqui dentro, com projeto de expansão para esse ano ainda, porque quem tem um bom coração e sabe, não estou falando isso de forma sobre mim, estou falando sobre a empresa ter um bom coração, as pessoas que aqui se achegam. Essas ideias precisam ser espalhadas, precisam vir daqui, sabe, a fonte, para melhorar o mundo, de lugares que se preocupam em formar boas pessoas. Legal. E a Sarsa, ela vem dessas várias construções de pontes, da CIU, do Rodrigo de Paula, a Multiforme faz parte disso, a do It Live e de tantas outras pessoas. E agora ferrou. E a 2? Tá, entendeu? Entendi. Seguimos com a câmera dois. 1 e 2. Fechou. Obrigado. Agora vai ter que editar mesmo. Não, é tudo descontraído. Não, né? mas para fechar, a Sarsa ela nasce dessas pontes
Ela nasce dessas pontes construídas e bem construídas, então elas estão em lugares diferentes. E agora a gente está voltando por essas pontes, porque a gente entende que tem mais pessoas para vir para esse outro lado da ponte Uau. e para Sensacional. construir novas pontes. Então, eu realmente, quando eu entendi quem eu sou, reconheci a minha cultura, reconheci o que eu tenho que fazer. Eu sei que a gente tem ambições de crescimento, mas é para voltar e buscar mais gente, sabe? E fazer diferença nos lugares da onde nós saímos, sabe? E porque nós não somos uma produtora do centro. A produtora do centro, ela se formou nas melhores faculdades, ela se formou em vários outros países, tem vivência, tem histórias, inúmeras histórias. A nossa faculdade é a rua. A nossa faculdade é a escassez. Mas a nossa escassez, ela era de grana, não era de valor. E nós temos muito valor para dar para o mundo. E o mundo está com sede de receber pessoas com valor, com Uau. pessoas que têm algo para dizer que é de verdade, pessoas que realmente Exato. tiveram ali uma vida real, vida real, sentida todos os dias, sabe? E o mundo está com sede disso. E aí a gente vê o centro vindo para os lugares remotos, para o canto da cidade para onde fomos empurrados. Por quê? Porque eles têm sede de aprender a nossa criatividade, a criatividade da sua mãe, do seu pai, que com um salário curto tinha que cuidar de você, da sua família, minha mãe, com um salário curto, tendo que cuidar de uma casa, de 3 filhos. A criatividade dos nossos pais, a criatividade da rua, a criatividade da escassez. Então, a gente está se formando como Sarsa para que a gente possa fazer isso com habilidade, com beleza, com potência, trazendo a criatividade da nossa vida, da nossa faculdade, que ela é contínua, porque enquanto as nossas bases não estiverem transformadas, a gente continua nessa faculdade. Nossa faculdade não acabou ainda, sabe? Fazendo o quê? Invadindo o centro, para melhorar o centro, para conseguir os melhores recursos financeiros, para quê? Para que a gente possa voltar e trazer mais pessoas. Então a Sarsa nasce disso. Uau. E eu vou falar aqui, não? Cara, mano, cê é louco. E eu vou falar aqui que eu quero te agradecer, Rodrigo, de verdade. Porque assim, eu te conheço 2 anos e pouquinho, né? E eles dão muita oportunidade. Porque quando eu comecei a trabalhar com vocês, né, Rodrigo? Eu tinha um pouco de conhecimento porque vocês me ensinaram lá na Por Amor, na Igreja Por Amor. Sim. Mas, tipo assim, vocês dão oportunidades pra você ver o coração, quando eu falo que você tem um coração lindo, que você não pega os, assim, vamos dizer, todos que trabalham aqui são os melhores, são incríveis. Mas independente se o cara é bom, se o cara não é bom, se o cara sabe, se não sabe, você não olha pro cara ser o melhor em fazer alguma coisa, mas você olha pelo coração. Então, cara, de verdade, eu quero te agradecer publicamente. Obrigado pela oportunidade, porque, assim, mudou minha história também. Se eu sei um Nossa. pouco do que eu sei, daqui trabalhar, o que eu trabalho no audiovisual, tem a ver com você, tem a ver com o Thiago, com certeza. Muito obrigado, Seu de irmão, verdade. Carlinhos, mano, até Sim, quero mandar um abraço pra ele, que com certeza ele Carlinhos, vai vai lá, assistir, que verdade. tem assistido. Então quero até mandar um abraço Da pra ele. hora. E obrigado, Rô, de Mano, verdade. imagina. Agora vamos entrar na Sensacional, parte de cara. Deixa eu agradecer descontração. o cara aqui também. Claro, Eu vou agradecer claro, o cara claro, também, né? claro. Cara, antes dessa parte de descontração, te agradecer, Rodrigo, pela entrevista, cara, pela sua simplicidade de pessoa e a sua lição de vida, cara. Eu acho que o mais interessante, o mais bacana foi o que a gente... Eu mesmo, eu falo por mim, cara. Eu me espelho muito também na sua história, porque são histórias parecidas, cara. Né? Da sua trajetória até você chegar onde você chegou. Né? Eu, como empreendedor também, passei por muita dificuldade, porque o povo não acredita por conta da cor da pele. Sim. Né? Eu sei como que é e a sua superação, sensacional, cara. E obrigado pela sua simpatia, cara, de nos receber aqui super bem, cara. E não tem nem o que falar, cara. Imagina, Sensacional, sempre cara. serão Que Deus bem-vindos. Muito continue te obrigado. abençoando daqui pra sempre, cara. Amém. Você, sua família e sua equipe aí, cara. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito Deixa eu- obrigado. Vamos pra esse Vamos bate-pronto aí. a gente vai começar um quadro novo aqui, tá? Nós vamos começar agora que o quadro chama 3 palavras. Nós vamos te dar 3 palavras agora, 3 palavrinhas. Eu não sou rápido, cara. Tem déficit de Explica atenção. pra eles. Eu vou te dar as 3 palavras pra você já ir pensando, então, tá bom? Tá bom. As 3 palavras são controle, Chave. chave e álcool gel. Tem que formar uma frase com essas Uma 3. frase, uma Dentro do música, seu uma segmento. poesia, o que Mas você tem que ser preferir. dentro do seu segmento, Dentro né? do seu segmento, tá? Então a gente dá essas Chave, três palavras. Controle
Álcool gel. álcool em gel e você dizer uma frase, Não precisa uma ser nessa poesia, ordem, tá? né? Não precisa ser nessa ordem, a ordem que você se sentir melhor e montar uma frase, uma música, Ó, porque quem é cantor monta uma música, né? Essa é a Um hora de single. você fazer uma homenagem Essa- pra sua lindíssima esposa, fazer mostrar sua uma frase criatividade. romântica pra ela, O entendeu? Rodrigo que É hora esse de cara surpreender, né? Então vamos lá. Então é chave, controle e álcool em gel. Fiquem à vontade para você falar. E solta a voz. O nosso amigo Rodrigo de Paula. Sou péssimo nisso, cara. No audiovisual você tá falando isso, né? Sim, Qual que é o pode lugar? ser, Pode ser, pode pode ser ser. voltado Bom, pro eu tenho seu um, segmento. sei lá. Cara, eu sempre- Chave, controle E álcool em gel. e álcool gel. Sei lá, eu tenho uma chave que abre uma porta onde tem um controle e esse controle, quando eu aperto o botão, ele cai o álcool em gel automaticamente. Ele aciona o álcool em gel. Ele aciona o álcool em gel. Ele aciona o álcool em Uau. gel, tá ligado? Muito ruim, muito péssimo. E o bate-pronto, nós vamos falar algumas que palavras e você fala com uma frase, com Uma definição. uma definição, uma palavra, de acordo com o que você acha. Então esse quadro chama-se Bate-Pronto. A primeira é infância. Uma palavra? Olha o meu déficit de atenção, gente. Meu Deus do céu, peraí. Como é? Uma pra responder. A gente vai te dar uma com palavra Tá, e você pode responder ou com uma palavra ou com uma frase Boa, curta, boa, rápido, boa, boa, muito boa. rápido assim. sim. Já pega as outras pra você perguntar Bora. as outras também. Vai lá. Vai lá. E aí? Vai, a primeira palavra é infância. Alegria, Audiovisual. paixão, Pandemia. eu ouvi de um amigo chamado Edson e ele falou uma frase muito bonita. Pessoas, elas não podem ser vistas como números. Pessoas, elas têm que ser vistas como canções. Então, pessoas não são números. Uau. Uau, top. BBB. Distração. Distração. Futebol. Paixão também. Thiago. Meu amigão, Jesus. irmão, tudo. E igreja pra você. Comunhão. Amo ser igreja. Então, Rodrigo, esse foi mais um Papo Descontraído. Quero te agradecer de novo, do fundo do meu coração. Você sabe, você é daqui, óbvio, mas de aqui casa, vai né? estar sempre de portas abertas para quando você quiser, seus amigos, seu Vamos, familiar. vou trocar mais quem ideia. você quiser. E de Muito verdade, obrigado, cara, muito eu te obrigado amo pelo- O muito, meu tempo irmão. ficou curto, né? Porque são muitas perguntas, cara. E a sua história ela é incrível. Caramba, eu, demais, falei, né? eu falo muito. É Não, porque eu porque sou a sua história é excêntrico, sensacional, entendeu? E cara. depois eu vou te mostrar o script, fala pra ele. Tá na sequência do que a gente ia te perguntar. Tudo que você foi falando É mesmo? foi Que bom. algumas perguntas Legal, que nós tínhamos bacana. colocado aqui. Que bom, que Então bom. foi Jesus. Deu foi- certo. Deu tudo certo. Tá E bom. obrigado, Esse galera. foi mais Esse um foi mais um Papo Descontraído. Descontraído. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu.